Olá, gente. Sou a Renata Figueiredo e hoje vamos partir do Salmo 42 para os Salmos 23. O Salmo 23 é muito conhecido, pois fala do nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa palavra é muito gloriosa e eu queria passar para vocês minuciosamente através da palavra de Deus, pela instrução do Espírito Santo. Abra comigo ou acompanhe aqui na legenda esse salmo tão maravilhoso que representa o cuidado do nosso Deus para com aqueles que o reconhecem como seu pastor ou salvador, melhor dizendo. No título diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Deus, ele usa, meus irmãos, vários exemplos na Bíblia, como o Salmo 42, onde ele usou a corça que anseia por águas, para demonstrar o quão a alma do ser humano anseia por ele, pelo Deus vivo, aquele que dá vida àquilo que estava morto. Nesse salmo, ele vai comparar a nós, servos dele, aqueles que o amam, aqueles que o reconhecem, como ovelhinhas que precisam de um pastor. Então, no versículo 1, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. O salmista Davi, ele reconhece Deus como seu pastor, o pastor que o guia. Ele é uma ovelhinha que precisa ser guiada. As ovelhas, meus irmãos, são animais dóceis, que por serem tão dóceis, tão tranquilos assim, que elas precisam de alguém que as guie, porque existem muitos predadores ao redor delas que querem arrebatá-las, matá-las, para que elas não se percam. O cuidado do bom pastor deve ser essencial para guiá-las. Então, o Senhor, queria que a gente atentasse um pouco para a palavra Senhor. O Senhor é o nosso pastor. A palavra Senhor, ela traduzida do hebraico, quer dizer Yahweh, e ela significa aquele que existe. O Senhor é aquele que existe. Ela também significa o único Deus verdadeiro. Então ela tem esse significado, aquele que existe, o único Deus verdadeiro, o único Deus. E é a verdade, meus irmãos. O nosso Deus é o único Deus, não existe outro, nem nunca existirá. Ele é desde a eternidade e para sempre será. Então, que possamos dedicar a nossa confiança, a nossa devoção, tudo, toda a nossa vida somente a Ele, para a honra e glória do nome dEle. O nome poderoso que é traduzido do hebraico, esse daí, Yahweh. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, muitos, quando leem essa palavra, pensam logo em questões financeiras, questões assim de recursos para sobreviver. E também é verdade, meus irmãos, o nosso Deus, quando a gente se entrega verdadeiramente, a gente pode ter certeza, de acordo com a nossa fidelidade, meus irmãos, em tudo que a gente faz, não só em dízimos e ofertas na igreja, não, mas sim em toda a nossa vida, porque lembrando, Deus, ele quer um casamento com cada um de nós. Ele não quer um namoro, uma ficada, como os seres humanos muitas vezes fazem por aí. Não, ele quer um casamento, uma aliança perfeita. Sabe, todos os dias a gente poder já acordar com pensamento nele e passar o resto do dia, ao longo do dia, pensando nele, buscando as coisas do Senhor, buscando o reino dos céus, contribuindo para a obra do Senhor, vida com Deus, uma verdadeira vida com Deus. Cada problema que a gente tiver, cada situação que a gente tiver que passar, as coisas eventuais que acontecerem na nossa vida, a gente logo recorrer a Ele. Muitos recorrem a coisas do mundo, como se tiver uma doença, já vai tomar remédio. Tem um problema financeiro, meu Deus, já se desespera, se descabela. Ou seja, viver com Deus, viver pela
fé é a gente usar a fé em tudo. É uma fé inteligente, baseada na palavra. Por isso que é tão importante a gente meditar na palavra de Deus todos os dias, porque a cada dia Ele nos dá a direção para tudo que a gente tiver que fazer, para decisões que a gente tiver que tomar. E quando a gente tiver em dúvida, meus irmãos, falar com Ele é essencial. Quando a gente tiver em situações que a gente não sabe o que fazer, a gente está sem escolha muitas vezes, mas Deus nos dá a escolha. Ele nos dá o caminho que a gente precisa seguir, o caminho certo que vai nos levar não só apenas a soluções de problemas, mas a salvação da nossa alma. O nosso caráter, ele deve ser mantido. Se somos seguidores de Jesus Cristo, precisamos exalar ao mundo o caráter de Jesus. Somos testemunhas dele. Tudo isso é moldado pelo Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, ele tem o trabalho de nos moldar. Ele nos fortalece, ele nos exorta, ele nos ensina. Cada detalhezinho da nossa vida, ele vem e nos ensina. É maravilhoso. Então, por isso que é tão importante a gente buscá-lo todos os dias. Se fortalecer cada vez mais nele. Nada me faltará por o Senhor ser o meu pastor. Ele é aquele que me guia. Então, devido a tudo isso que o Espírito Santo falou para você agora nesse momento, reconheça-o como seu pastor para que nada te falte. E algo muito importante que há nesse nada me faltará é a questão de nunca faltar para um servo de Deus a fé. A fé no meio das tribulações, no meio das lutas, das guerras contra o inferno. A gente pode ter certeza que a mão poderosa de Deus não vai faltar sobre a gente. A destra da justiça dele, a mão direita, a mão da força, para nos segurar, para nos levantar em meio às situações, aos problemas. Então, numa vida com Deus, numa jornada ao lado do Altíssimo, ele nos promete, através desse versículo e de tantos outros, que nunca vai nos faltar fé, força para conseguir vencer, para prosseguir, para permanecer até o fim da jornada. Então, aquele que se entrega, aquele que de fato inicia uma vida com Deus, pode ter certeza. Ele é o bom pastor e nada vai faltar para aquela pessoa. Meu Deus me disse isso, me deu essa revelação há muito tempo atrás, quando meditava nesse versículo. E ele tem me instruído a priorizar a salvação da minha alma. E me levado a anunciar isso também, meus irmãos. Tudo que é falado aqui através de mim, eu creio que é a orientação do Espírito Santo, meus irmãos, porque antes de cada vídeo eu tenho buscado a instrução dele, eu tenho buscado orar, buscar a exortação dele, ele ser o guia em cada vídeo desse. Por isso eu peço perdão a vocês se em algum momento eu falei algo que desagradou vocês, mas muitas vezes Deus não vai falar algo pra gente que venha agradar. A palavra de Deus é a verdade e vocês sabem que muitas vezes a verdade dói. A verdade dói, meus irmãos. Se fosse mentira, muitas vezes agradaria. Mas como é a verdade, muitos podem se escandalizar. Foi o que aconteceu quando Jesus veio a este mundo e começou a anunciar a verdade. O que foi que aconteceu? Os judeus se rebelaram contra ele. Os judeus que estavam em pecado, eles se rebelaram. Por quê? Porque Jesus estava mostrando o erro deles, estava mostrando o pecado que ali jazia na vida deles. Então isso doía neles. Por isso que eles não aceitaram. Jesus veio em simplicidade, falando a verdade. Ele veio para mostrar os pensamentos do Pai com relação a tudo e mostrar a salvação. Jesus, ele veio para nos dar a salvação. A palavra de Deus é a verdade disso tudo. Então, tudo aquilo doía neles, é tanto que eles se escandalizavam, se rebelavam contra Jesus, queriam matar Jesus porque Jesus estava falando a verdade. Eles não queriam aceitar. Toda vez que eu inicio um vídeo, eu entrego esse vídeo ao Senhor, eu entrego para que Ele faça a vontade dele, não a minha. Eu não quero falar o que vem de mim. Eu não quero nada que vem de mim. Eu quero o que vem dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e não a minha, e não a nossa. Eu sou falha. Eu
posso decepcionar você com alguma coisa que eu diga aqui, mas pode ter certeza que se alguma coisa decepcionar, é porque veio de mim, não dele. Mas, entretanto, a palavra dele é a verdade. E pode ser que algo que eu fale aqui, que mesmo que seja verdade, venha escandalizar você. Mas ela não deixa de ser a verdade. Deus não deixa de ser Deus. Jesus não deixa de ser o nosso Salvador. Ele não deixa de ser a verdade. Então, por mais que muitos ao redor do mundo não creiam, a verdade continua sendo a mesma. Jesus continua prestes a voltar. O Apocalipse vai se cumprir, mesmo que muitos não creiam. Ou seja, a verdade, ela continua latente, ela vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir, mesmo que você não creia. Então, isso é a verdade. E queria que a gente atentasse justamente para essa palavra. Nada vai faltar para você. Se você de fato se entregou a Jesus, se você de fato o tem como seu pastor, nada vai faltar. Mas quando a pessoa diz que o tem, mas passa os seus dias como se não o tivesse, colocando outras coisas à frente do bom pastor dela, que ela diz ter, então essa palavra ela não se cumpre. Ela só se cumpre, a palavra de Deus ela só se cumpre na vida daquele que crê. Então, a partir de hoje, nos próximos dias que você viver, tenha o Senhor como seu bom pastor verdadeiramente. O tenha como salvador da sua alma, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para suprir as nossas necessidades por amor do Pai. E a nossa maior necessidade é a salvação da nossa alma. Lembre-se dos vídeos anteriores, como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira, anseia, necessita do Deus vivo, daquele Deus, do único Deus verdadeiro. Lembre-se do significado da palavra Senhor. Ele é o nosso Senhor, meus irmãos. E assim como Ele é Senhor, nós devemos ser servos. Devemos nos colocar, saber o nosso lugar de servo, dependente dele. Deus, ele quer que a gente dependa dele. Por isso que ele é o nosso pastor, por isso que ele é o nosso Senhor. Ele quer a nossa dependência, porque a partir do momento em que a gente se dispõe a depender dele, não de emprego, não de pessoas, coisas, família, etc., quando a gente passa a depender só dele, a gente precisa dessas outras coisas, precisa, mas que a gente nunca dependa delas, porque dependência gera uma entrega. Ou seja, quando a pessoa depende de alguma coisa, ela está entregue àquela coisa. Você quer estar entregue a pessoas que podem decepcionar você? Você quer estar entregue a coisas desse mundo, prazeres desse mundo, que podem destruir sua alma amanhã? Ou você quer depender de um Deus puro, verdadeiro, único, grandioso, autor da Bíblia, que enviou a salvação gratuitamente através da fé, com um preço a ser pago, mas um preço bom, um preço de eternidade, sacrifício vivo no altar dele. Sacrifício do quê? Das nossas vontades, que não são boas, perfeitas e agradáveis, como a dele. Você quer depender desse Deus tão maravilhoso que deu a vida por você? Pegue essa palavra, coloque-a dentro de você, exale o perfume de Jesus para onde você for, viva por ele, dependendo dele, porque a partir do momento em que você reconhece que tudo que você faz, tudo que você é, todos nós, aliás, isso cabe a mim também, quando a gente depende dele, a gente reconhece, não, eu preciso do meu Deus, eu dependo dele, então eu passo a confiar a minha vida nele. E isso mostra, meu irmão, quando a gente confia, isso mostra que o conhecemos. Conhecemos o nosso pastor e por conta disso, nada nos faltará. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu creio que tudo isso vai edificar muito a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.